E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos analisar os membros de classe do tipo estático. O que seria isso? Os membros estáticos são aqueles atributos ou métodos definidos em uma classe que podem ser acessados ao nível da classe e não ao nível de uma instância de um objeto daquela classe. Em outras palavras, todos os atributos e métodos que eu defino na minha classe de forma padrão, eles pertencem aos objetos que são instanciados. Por exemplo, quando eu tenho um atributo nome e matrícula da classe aluno, cada objeto vai ter o seu próprio nome e matrícula, conforme eu vou instanciando esses objetos. E quando eu executo o método é executado dentro do contexto de um objeto já existente. Quando eu uso o modificador estático para esses membros, significa que o escopo de acesso deles é a nível da própria classe. Então eu posso falar que uma classe que eu defino contém seus atributos e seus métodos, independente de ter um objeto ou não. Então geralmente usamos esse tipo de modificador para definirmos atributos globais, que vai servir para todo o programa em execução, e para utilizar métodos que não dependem das instâncias de objetos. Então, para começarmos, eu tenho um exemplo de uma classe chamada aluno, que tem 3 atributos: nome, matrícula e total de alunos. E métodos eu tenho o getSet para o nome e para a matrícula. Eu tenho um outro método que chama getTotalAlunos. Note que o atributo totalAlunos e o método getTotalAlunos estão sublinhados. Na UML, esses elementos que aparecem sublinhados são elementos estáticos de uma classe. Para fins de formalidade e representação, vamos adotar esse padrão. Aqui no Java eu tenho um projeto com 2 classes, ProgVideo e classe aluno. Até o momento eu implementei no ProgVideo o método main, que já é um método estático, e a classe aluno, que tem os 2 atributos, matrícula e nome, os getSet para matrícula e nome e o construtor. Então vou implementar essa parte que caracteriza o que seria o elemento estático da classe. Então, primeira coisa, quando eu quero definir um membro estático da classe, eu tenho que usar aquela palavra reservada static, logo depois do modificador de visibilidade. Então aqui eu estou inicializando o atributo totalAlunos com o valor 0. Qual que vai ser o objetivo desse atributo? A cada vez que eu criar um novo aluno, eu vou incrementar. E eu vou saber ao todo no meu programa qual que é o total de alunos que foram instanciados. Eu só sei que eu consigo criar um objeto do tipo aluno aqui. Então aqui eu já vou fazer o incremento. Uma coisa interessante, como eu falei que o elemento estático não é acessado a nível do objeto, quando eu uso this, eu não consigo ter acesso a esse elemento. Então, se eu tento fazer isso, eu recebo um aviso. O aviso vai falar que esse atributo estático tem que ser acessado, em um contexto estático. Então, tem que ser a nível da classe. Então, se eu acessá-la apenas dessa forma aqui, tá tranquilo. Então, eu vou fazer um método get estático também. Então, eu vou fazer aqui público estático int getTotalAlunos. Aqui eu vou retornar totalAlunos. Então eu acabei encapsulando esse atributo estático. Então tem o método e o atributo estático. Uma coisa interessante de se analisar é que no contexto de um método estático eu não consigo acessar os atributos de instância, que nesse caso são matrícula e nome. Então se eu tentar fazer isso, desnome, eu já vou ter algum erro. E qual que seria esse erro? Ele já está me avisando aqui, que não pode ser utilizado em um contexto estático. Então isso aqui é uma observação importante. Então aqui no nosso exemplo eu vou declarar 4 objetos do tipo aluno. Então o primeiro chama Deneclei, o segundo João, terceiro Maria, quarto Roberta. Eu vou mudar a matrícula deles. Então note que aqui eu vou mandar imprimir já o total de alunos que foram criados
no decorrer desse programa. Tá? Como é que eu faço acesso a um elemento estático? Eu posso utilizar o nome da classe, ponto, o elemento que estiver público. Nesse caso é getTotalAlunos. Então perceba que esse método ele é invocado a partir do contexto da classe e não do contexto de cada objeto. Então eu posso até encarar como se fosse um método global do nosso programa. Executando, eu consigo ver aqui o resultado 4. Aí se eu não declarar o objeto D, então vou ter o resultado 3. Então recapitulando, a cada vez que eu crio um objeto na minha classe, eu estou incrementando esse atributo que é estático. Então ele é global e não depende de um objeto para ele ser acessado, caso seja um atributo, ou invocado, caso seja um método. Eu preparei esse diagrama aqui só para ilustrar como é que ficou a estrutura do nosso programa. Então perceba que eu tenho aqui em cima a classe aluno representando um conjunto de elementos. E dentro desse círculo são os objetos que criamos da classe aluno. Então temos os objetos A, B, C e D. Cada um deles tem os seus próprios atributos e os seus próprios métodos. Então quando eu acesso o nome do objeto A, esse valor só pertence a ele. E quando eu executo o método no nível do objeto A, pode ser algum get ou set, vai ser no contexto de A. Mesma coisa para os demais objetos. E agora, quando eu tenho total alunos e get total alunos, eu tenho acesso a esses membros a nível da classe aluno. Então, isso não vai depender de um objeto em si. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço.